Já pensou em ganhar até $100 por dia sem sair de casa? Com o nosso curso de renda extra na internet, você aprenderá as melhores estratégias para fazer dinheiro online e conquistar a independência financeira. Então entre agora na descrição e adquira o curso por menos de uma pizza. É polêmico. Totalmente. Senão ele não vai se... Eu quero saber se o Dudu, ele acredita se a Terra é plana ou não. E justifica a resposta. É sério, é sério. Não, manda tirar esse cara daqui. Não, é sério. Eu quero saber. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa Lugar, pergunta. Vou te falar por que é A uma boa internet pergunta. tá inundada os caras disso. chamam de E por que monarca. tem tudo a ver, Pô, e por claro. que tem tudo a ver com o podcast de hoje, com o tema de hoje. Nossa, ele Essa vai você vai amarrar gostar. uma parada na outra. Number one, Tô primeiro preocupado lugar, com você, Dudu. a base do Talmud, que a gente vai falar daqui a pouco, é que é a sabedoria judaica milenar. Muita gente acha que o segredo do judaísmo é a Bíblia. Mas o Talmud, que é a interpretação da Bíblia, que a gente chama de Torá oral, a Bíblia oral, ela é mais importante ou tão importante quanto a Bíblia. E depois a gente fala mais, só que o Talmud ele fala que a base é ter cabeça aberta para o questionamento. Essa é a base de todo o Talmud. Então, open-minded, de verdade, é... Mesmo quando você fala, meu, isso é um absurdo, isso é ridículo. Quer dizer, é ao contrário do que eu sempre acreditei. Mas se a gente não tem a humildade de realmente entender por que aquilo está errado, por que eu não concordo, Sim, então, isso já não é um pensamento judaico. Então, em primeiro lugar, assim, verdade. é assustador, você fala, a Terra é plana? Né? Para a maioria de nós que estudamos sempre que a Terra é redonda, sim. Agora, por que eu digo que tem muito a ver com o podcast de hoje? Porque o primeiro lugar da história que está escrito claramente que a Terra é redonda não foi Galileu, quem que falou? Galileu Galilei. Foi no Talmud. Pode pesquisar isso. O Talmud falou muito antes, há mais de 2000 anos, Caramba. que a Terra é redonda. Está escrito explicitamente no Talmud. E por que atribuem a outra pessoa? É uma ótima pergunta. Aí você pesquisa. Mas não era ciência, Não. era religião. Entendeu? Ah, entendi. Não era cientificamente Não era comprovado. cientificamente comprovado. Eles, entendeu? Mas é interessante porque uma das provas que as pessoas gostam de trazer para a veracidade do Talmud, uma delas é que ele já falava 1000 anos antes que a Terra era redonda. Então, o judaísmo acredita que a Terra é redonda. Então Desculpa é te isso. decepcionar, Kaique. Não, é isso. na Você verdade, acha que a Terra é plana, né? Só pra Não, gente não- fazer só um remendo aqui, ó. Vários queria filósofos pré-socráticos acreditavam que o mundo era plano. Tales de Mileto, né? Inclusive o Perini mostrou alguns cálculos dele e tal, né? Galera colocando Eratóstenes. régua no mar, assim. O nível assim no mar assim. Então, aqui eu falei Galileu, mas enfim, teve Não é bastante Galileu. gente aí. Mas é muito interessante. Eu acabei de mudar minha percepção sobre tudo, Dudu. Por quê? Porque eu acho que eu deveria ser mais open-minded. Eu acho. Eu tenho medo de fazer isso por um outro lado também. Porque você sempre foi muito conservador. Sim, mas é porque eu tenho medo de me abrir muito, porque eu acho que se você começa a se abrir muito para muitas coisas também, você começa... imagina o seguinte, você... Fica muito hippie, né? Fica muito hippie. Não, Muito mas, alterno. mas- Cara, mas, ó. não de uma forma ruim. Imagina que você é uma criança. Imagina que você é uma criança. Você não conhece nada sobre o mundo ainda. Tá. E você se abre pra tudo. Só que você não tem um pai e uma mãe. Você é uma criança. Cara, vai dar problema com você. Sim. Sim. Você é uma criança. Confusão. Só que na nossa vida a gente é criança em muitas coisas. Em muitas coisas. E você começa a se abrir pra tudo, cara, é perigoso. Então, por isso que eu tenho um pouco desse medo. Por um lado eu quero me abrir muito, por outro lado o cara fala, não, peraí, eu preciso também ter algo ao que eu me apego e disso daqui eu não vou mexer. Você precisa ter alguma crença, alguma coisa assim, Sim. pra te guiar. Então eu tenho esses dois lados aqui. Cara, eu sempre brinco com essa parte da Terra plana, porque eu acredito que a Terra é redonda, só que tem tanta gente batendo na Terra. Você acredita mesmo? Acredito. Por que você acredita nisso? Cara, porque eu estudei na escola, tudo faz sentido, os argumentos dos cientistas fazem Então me muito dá um sentido. argumento, então. Significativa. Me dá um argumento, então, me justifica. Cara, Olha, primeira você não coisa. tem argumento, é só porque você estudou assim, né? E outra, é mais fácil acreditar que a Terra é redonda do que se tem uma conspiração dos americanos que, tipo, não deixam você passar da fronteira da Antártica, tá ligado? É muito mais fácil acreditar no outro. Enfim. Mas olha só, pra gente também não viajar sim. tanto Não, aqui. que não é viajar. Mas sobre isso de ser conservador, calma. Acho que eu fiquei sem palavras aqui. Se não viajar... Posso falar sobre isso de Não, faz sentido, open-minded? Mas é isso, é tipo assim, eu acredito tanto que a Terra é redonda. Open-minded, primo. É isso. Eu acredito tanto que a Terra é redonda Isso é o mais que eu não me incomodo em ver uma opinião contrária e eu quero ver o ponto de vista do cara. Isso que eu entendeu? gostei. E o que você falou, mudei isso. minha visão de vida. Porque assim, Thiago, você tem razão. Tinha um cara que falava o seguinte, que hoje em dia... O Dudu botou esse negócio aqui na mesa. Aí eu acho que tem a ver com isso. Open-minded. Já senti né? o cheiro desse negócio. Tá meio hippie, né? Tá meio hippie. A vibe tá hippie. Mas deixa eu te falar um negócio. Hoje em dia,
tem um rabino que fala assim, as pessoas estão tão open-minded, que é mais ou menos isso que o primo falou. Fala assim, tá tão aberto, que explodiu. Quer dizer assim, existe uma questão de ser cabeça aberta, mas se você não tem valores e princípios que vão te guiar nessa cabeça aberta, você vira uma pessoa completamente sem identidade, né? Porque imagina alguém que todo dia acorda de manhã e vai se questionar, será que Deus existe ou não existe? Será que a Terra é plana ou redonda? Sério, será que eu sou homem ou mulher? Será que... Eu tô falando assim, sem polemizar, mas já polemizar. Se você faz tudo uma questão, você não sai do lugar. Sim. Certo? Porque tudo é questionável e tudo você pode ser cético e tal. Então, assim, existe talvez um equilíbrio entre você ter certezas absolutas, não intelectuais, mas espirituais. E quanto mais certezas absolutas espirituais você tem, mais cabeça aberta você pode ter, porque você não tem esse risco de acabar se perdendo. O exemplo que eu gosto às vezes de trazer é assim, o cara quer pular de bungee jump. Qual que é a regra? Quanto mais amarrado ele tá, maior pode ser a altura que ele vai saltar. Então, as pessoas acham que liberdade e conservadorismo são contraditórios. Ou ser progressista e ser conservador mas eu acho o contrário. Quanto mais conservador um cara é, mais progressista ele pode ser. Tipo, eu sou o rabino mais louco que eu conheço. Você também, né? Você não conhece muitos rabinos. Mas por que eu quero falar assim? Eu acho que se você... Eu tenho alguma coisa pura lá dentro que eu acredito 100% no judaísmo. E isso me permite, às vezes de forma talvez errada, eu me arriscar, entendeu? Porque eu me sinto de alguma forma conectado. Então, eu acho que assim... Não, muito interessante, muito interessante. Você tem os valores e princípios, e aí você tem essa certeza, ou essa decisão, e aí, além disso, você pode se aventurar mais, porque você sabe que a estrutura você não vai mexer. Exato. Faz sentido. E aí, então, deixa eu contextualizar o episódio de hoje, né?